referências bibliográficas. Seriam livros, artigos, etc. Perfeito, Lucas. A produção textual indexada. Essa indexação se dá por alguns elementos, ISSN, ISBN, por exemplo. Então, essa produção científica indexada, que é publicada em forma de um livro com uma coletânea de artigos ou de um livro sobre uma determinada coisa, comentários da Constituição de 1946, Pontes de Miranda. Bom, então, essa produção científica é bibliográfica. Daí é apropriado usar referências bibliográficas. Se usar uma decisão judicial, só uma. Se usar só um artigo de lei. Vamos imaginar que eu pegue a Constituição. Não, o Código Civil brasileiro tem muito mais artigo do que a Constituição. Artigos. E eu só use um artigo do Código Civil brasileiro no meu texto. Eu não poderei usar lá nas referências bibliográficas. Porque decisão judicial, lei, enunciados, súmulas, etc., documentos, Daniel. Então, se eu uso documentos e textos, livros, artigos, etc., eu não escreverei referências bibliográficas e também não poderei usar referências documentais, porque eu estou usando bibliografia também. Então, pura e simplesmente referências. Aí eu pergunto a vocês, que já estão no terceiro período do curso de Direito, se eu colocar o nome de vocês, entre aspas, no Google, quantas referências eu vou encontrar? Lucas Nóbrega, como é teu nome completo, cara? Lucas José da Nóbrega Araújo. Lucas, tu acabaste de fazer o que eu acabei de fazer também, não? Exatamente. Aí eu pergunto, por que só isso? Gente, é óbvio... Porque eu não tenho muito... Minha vida não é muito interessante para ser indexada no Google. Cara, deixa de onda. Né? É claro que eu não estou aqui para dar esporro em Lucas, né? E nem só em Lucas. Se fosse, não seria só para ele. Né? Mas é uma pergunta agora, esta pergunta que eu vou formular é uma pergunta de retórica, não precisam se preocupar em me dar uma resposta. Por que é que você está estudando, por que é que você fez o Enem para o curso de Direito? Ou, do ponto de vista técnico, para o bacharelado em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa? Não precisam responder, repito. Mas tem gente que fez o curso, o Enem para o curso, pensando em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Em ser PGR, né? Vai ser o superintendente nacional da Polícia Federal. Então, obviamente, muita gente... Diretor-geral. Diretor-geral da Polícia Federal, desculpem.
Então, muita gente fez o Enem para este curso pensando em um cargo público cuja remuneração tem, no mínimo, 2 dígitos antes do ponto. Como é que se acessa? Fora ministro do Supremo, é claro. Como é que se acessa a esses cargos públicos? Como é que você vai fazer exatamente, Daniel? E os concursos públicos para os cargos ditos das carreiras jurídicas, nunca coloquem no singular porque não é uma só. Todos eles são concursos públicos de provas e de exatamente, Daniel. Provas e títulos. Aí, gente, vamos lá, eu vou brincar com Dona Monique. Licença, Monique, não é uma brincadeira ofensiva, que fique claro. Mas se por um acaso você se chatear, você diz, Zé, para, que eu paro imediatamente. Mas Monique, Tudo bem, professor. Monique é a mais legítima patricinha da turma. Eu soube ontem que tem uma mulher que está no BBB, né, que o pai dela é um francês que trabalha com o que mesmo, hein? Marmoraria. Uma marmoraria. E aqui aquele R$1,5 milhão para ela, o pai dela dá de gorjeta ao garçom. É nada. Esse caba, ele recebe gorjeta do pai de Monique. Aliás, do pai não, da mãe de Monique. Então, Monique é aquele tipo de gente que se acorda, tem alguém para escovar os dentes dela. Porque ela não pode fazer nenhum esforço. Não precisa dar um prego numa barra de sabão. Então, quando Monique concluiu o curso, ela pode virar uma concurseira, porque ela não precisa trabalhar, né? Então, vai viver em função do concurso. Concurso para a magistratura federal, concurso para o Ministério Público Federal, né? Ela vai eleger qual é o concurso que ela vai fazer, porque o alvo, a meta de vida dela é ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Monique Linhares, o quê, Monique? Monique de Medeiros Linhares. A ministra Medeiros Linhares. Dá para vocês, não tá bom? Não sou assim com muito poder a ministra Medeiros Linhares. Sua Excelência, a ministra Medeiros Linhares. Dá até nome de ministra, a mulher já tem. Aí, Monique não precisa dar um prego na barra de sabão. Ela vai virar concurseira. Não tem problema. Mas Monique, que não estuda durante o curso, não sabe, a gente fica fazendo pergunta, vocês estão vendo que Monique não sabe responder nada. Né? Ela mal soube responder o nome dela. Metodologia da pesquisa, Monique não respondeu nada do que eu perguntei. E Lucas Nóbrega da Silva. E o Cabo é nordestino. Então, Silva é o nome mais comum do mundo. Pobre. Lucas tem que ralar. Lucas foi a primeira pessoa da família dele a entrar no curso superior. É o orgulho da família. E Lucas tem que ralar, tem que estudar muito. Aí Lucas estuda um bocado. Durante o curso, o CRA dele é 9,99. Não tem 9, não é 10 o CRA dele, por causa daquela desgraça daquele professor de DGSV, que não botou um 10 de média em Lucas, botou só 9,5. E Lucas estuda. Estuda no mínimo 6 horas por dia, isto depois das aulas. E fique claro. E é todo dia, né? Esse negócio de véspera de prova. Amanhã eu não vou para a aula, não, professor, porque eu tenho prova e eu preciso estudar para a prova. Lucas estuda todos os dias. Aí Lucas estuda todo dia. Lucas tem um esforço
Hercúleo e Lucas conhece, aprendeu. Milena passou o curso dela todinho. Milena não, desculpa, Monique. Passou o curso dela todo ensinando um prego numa barra de sabão, filando em tudo quanto era prova. E ainda dava um dinheirinho a Lucas, era R$ 500 por cada prova que Lucas respondia para ela. Trabalho em grupo, sou eu e Lucas. Aí ela não fazia nada, dava R$ 1.000 a Lucas, Lucas fazia o trabalho da dupla. Tá resolvida, a Milena não, Monique ficar com média 10. Pronto, simples assim. Mas Milena, como pode, não precisa trabalhar, ela tem tempo sobrando para estudar para concurso, ela terminou o curso, ela decidiu que iria estudar para concurso. Muito bem, está vendo, Monique? Clara também está aceitando R$ 1.000 de pagamento. Qualquer trabalhozinho de 5 páginas. Perfeito. Todo mundo aqui sabe qual é o WhatsApp no privado de Clara, né? É só buscar a colega. Porra, Yasmin, sacanagem. Tu tá assim também, tu tá hiper desvalorizando o mercado e o teu trabalho. De 1.000 para baixar para R$ 25. Concorrência desleal, né, professor? É uma absurdamente desleal. Não faça isso não, Yasmin. Você desvaloriza demais o seu trabalho. Além da concorrência desleal, você desvaloriza demais o seu trabalho. Já, Ceará, olá. Então, gente, vamos lá. Essas duas pessoas, uma que a vida toda teve que estudar e outra que pôde estudar. Rapaz, Júnior está querendo ganhar R$ 5 dos 25 de Yasmin. E também está ajudando a desvalorizar a produção de Lucas. Pois é, Jefferson, concordo com você, cara. Olha o crime. Daqui a pouco ele vai participar da Comissão da Advocacia Conservadora da OAB de Goiás. Sei, não. Mas vamos lá. Né? Então, essas duas pessoas, de vidas completamente diferenciadas, tiveram acesso ao conhecimento. Uma porque precisou estudar a vida toda, em razão das condições socioeconômicas em que viveu sempre, e a outra porque não precisava dar um prego na barra de sabão mesmo, então vamos estudar, porque eu quero ser ministro do STF e eu quero ser conhecida. Essa é uma jurista, a agiotagem é crime ainda nesse país, tá? Cuidado com os juros. Então, concurso de provas, qualquer pessoa pode passar. Basta estudar. Mas e o que são títulos? E por que a etapa de títulos é a não eliminatória? Porque a etapa de títulos é, em regra, exclusivamente a única classificatória. Só é ela a classificatória. As outras são classificatória e eliminatória. Mas exclusivamente classificatória é o exame dos títulos. E se alguém aqui falar em prova de títulos, eu digo, volte para a alfabetização. E aí, gente, vamos lá. Ou vocês começam a produção científica de vocês agora, e isso é muito sério. Tem um evento, tem um congresso aqui em João Pessoa, o Centro Acadêmico, o Diretório, o DATAB vai organizar um congresso jurídico do DATAB. Show de bola. Vistam seus taiês, os menininhos vistam seus terninhos e vão para o congresso lá no CCJ, onde vocês frequentarão, né? De bermuda e camiseta e sandália de havaiana. Aí daqui a pouco vocês vão estar lá, porque é um congresso jurídico, vocês vão estar com uma roupa totalmente diferente. Né? E as mulheres vão estar tudo montado nas maquilagens. Mas vamos. Se vocês não começarem a existir para o mundo enquanto ainda são decentes, quando vocês forem existir para o mundo, quando as pessoas digitarem os nomes de vocês no Google e só aparecerem 20, 30 referências a vocês, vai ter gente que vai ter 1 milhão de referências, 1.000 referências.
Aí, na hora do concurso público, essas pessoas que têm a vida boa, não precisa dar um prego numa barra de sabão e tem tempo sobrando para estar estudando, vão ficar na frente de vocês. Por mais que vocês ralem para estudar. Porque essas pessoas terão tempo também para a produção científica, logo terão tempo também para a produção de títulos. Quantos livros você tem publicado? Quantos artigos? Capítulos em livros? Quantos artigos em revistas indexadas? E ninguém me venha com uma revista com indexação C3 que não vale um risco na água. Que é qualis A1 ou no mínimo A2. Então, pessoas, considerando que eu tenho idade de ser pai de vocês, me permitam um conselho de pai. Existam para o mundo. Comecem a existir para o mundo. Porque quando chegar lá na frente vai ter um pouco tarde demais. Comecem a pensar em produzir cientificamente. Ok? Muito bem, show de bola. Voltemos agora ao diálogo do DGSV com o DGSV no texto da Flávia Pelvezão. Então, a autora, ela vai nos dizer, ela começa o texto dela dizendo, gente, olha, o que eu vou escrever nesse artigo aqui é isso aqui. Esse artigo todo tem por propósito esta questão posta aqui neste primeiro momento do texto. Aí Monique faz, mas ela além da primeira questão coloca mais 4. Que raios é isso aqui na pesquisa científica? Michael Douglas, o que é? O que são essas outras perguntas na introdução? Oi? Desculpa, eu não entendi, Michael. As outras perguntas que constam no primeiro parágrafo da introdução do texto de fala da Pelvezão. O que são? Na perspectiva da metodologia, da pesquisa científica, o que são? Fala, Mirella. Seriam os objetivos específicos, os meios que ela vai trabalhar para atender o objetivo geral dela, que no caso é a primeira pergunta, que é a pergunta-chave, a pergunta norte. Exatamente, Mirella. Então, pessoas, vamos lá. Eu tenho 5 perguntas que eu tenho que me fazer e responder na elaboração de um projeto de pesquisa. Quais são essas 5 perguntinhas? O nome técnico de cada uma delas é fácil. Mas não precisa se estender na explicação da resposta de vocês ou das respostas de vocês, né? Mas primeira pergunta é quais são esses nomes técnicos? E a segunda pergunta é o que cada um deles compreende? Não esperem que Monique vai responder agora, porque ela não vai responder. Ela sabe a resposta, mas ela não vai responder. Porque só quem está respondendo é ela. Quer dizer, Mira, ela falou também. Não foram perguntas de retórica. Pergunta número 1. O quê? Pergunta número 2. Por quê? 3. Para quê? 4. Como? 5. Quando? 6. Quando? 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 1
E a quinta e última pergunta, quando? Os terminhos técnicos, os nomezinhos técnicos das 5 perguntas, como obrigatoriamente ou naturalmente elas variam em razão de cada projeto de pesquisa, o que são essas 5 perguntinhas na perspectiva prática? O que, por quê, para quê, como, quando? Esté Ferreira, Vossa Excelência com a palavra. Eu acho que seria a problematização do tema que ela quer desenvolver no texto. Ela apresenta um problema para desenvolver e achar uma resposta para o problema que ela quer solucionar. Isso é qual das perguntas mesmo? Qual das 5? Eu acho que seria um porquê. Fala, Monique. Manda. Posso tentar responder, professor? Monique, com toda honestidade, se todas as suas tentativas forem do jeito que foram as precedentes, é uma satisfação que você tem. Eu diria que para a primeira pergunta, o que seria a definição do tema de pesquisa. Para a segunda pergunta, o porquê, a justificativa acadêmica, para você levantar aquela problemática. Para que seria o objetivo da sua pesquisa, né? Para onde sua pesquisa está caminhando, como os métodos que você vai utilizar para desenvolver, para alcançar aquele objetivo, e quando eu entendo como sendo o recorte temporal da pesquisa, em que momento do tempo e do espaço a sua pesquisa ela está situada. Pessoas, há alguns anos, eu tenho um amigo, ele está morando em Brasília, faz tempo que a gente não se vê, a última vez que a gente se viu foi no aeroporto. Bah, há 7 anos já. Mas, naquela época do fato, e eu vou chegar ao fato daqui a pouco, eu ainda era professor do falecido segundo grau. Era professor do que vocês cursaram com o nome de ensino médio. Era um campeonato organizado pela Associação de Surf da Paraíba e tinha surf e bodyboard. Johnson Jacques, rapaz, Sandro, era Sandro Sidney. Sandro era atleta do bodyboard. Na hora que o mar estava baixo, sem onda, para agitar a turma que estava na beira-mar, para distrair as pessoas, porque não tinha onda, aí a gente organizou uma corrida de pé de pato. Você tinha que calçar os pés de pato, né, e correr na areia com eles. Quem já botou um pé de pato sabe como isso é um negócio complicadíssimo de fazer. E aí a gente faz o chamamento, quer dizer, a locução faz o chamamento das pessoas que queiram participar da corrida, diz quais são os brindes para os 5 primeiros colocados, as 5 primeiras pessoas colocadas, etc., coisa e tal. Eu estou sentado na beira-mar, passa Sidney, bem tranquilo da vida, com os pés de pato, segurando aqui na mão, pendurado nas costas. Aí eu olho para a cara de Sidney e digo, Sidney, cara, não vai tentar, não? Aí ele olha para mim, cara, ele tinha estudado comigo, então ele me chamava de professor. Aí Sidney olha para mim, cara, e professor, tentar, eu não vou não. Eu falei, mas por que, rapaz? Aí ele, professor, é simples, porque eu vou vencer. Aí eu olhei para a cara do moleque, 16 anos de idade o cabo tinha naquela época. Aí eu digo, porra, mandou ver você agora. Adorei essa resposta. Agora vá lá e vença.
E pode ter certeza que eu vou estar lá na frente, na linha de chegada, batendo palma, esperando você chegar para bater palma para você. E eu vou dizer a todo mundo o que você me disse antes de começar a corrida. Vai lá. Porque eu tenho certeza que quem vai vencer essa porra é você. Adivinha quem foi que venceu a corrida? O próprio Sandro. Sandro me deu uma lição naquele dia que eu nunca mais esqueci. Tentar, não, eu vou conseguir. Existem pessoas que são fracassadas por natureza, ou minimamente pessoas que não acreditam nelas e nos potenciais que elas têm, que fazem ou que falam, pelo menos eu tentei. E essas pessoas se contentam com pelo menos eu tentei. Eu espero muito sinceramente que vocês não se consolem com algo tão pequeno como pelo menos eu tentei. Seria a mesma coisa que vocês me desafiassem agora para um campeonato de dardo ao alvo. Eu digo, tá bom, eu vou participar desse campeonato. O alvo está lá no canto do muro aqui da frente. E eu, com toda a minha grande e imensa disposição de participar do campeonato, pego o dado aqui nessa cadeira onde eu estou, olhando para vocês e jogo lá. Erro o completo alvo. Mas pelo menos eu tentei. Eu peguei o dardo e joguei em direção onde eu supunha estar o alvo. E eu me contento com pelo menos eu tentei. Então, como Monique, não tentem, façam. Comecem por acreditar em vocês. Monique, tu tens quantos anos? Desculpa a pergunta privada, assim, se eu estou me intrometendo na tua vida. Eu tenho 26. Ah, então eu acho... É possível que você se lembre, Monique. As Olimpíadas... Qual era aquela Olimpíada que Daiane, a irmã de Amina Hipólito, estavam disputando na ginástica e eram consideradas as absolutas favoritas, e era uma medalha de ouro certa para o Brasil. Acho que 2008, professor. Pequim. Foi qual, Luciano? Pequim, se não me engano. Pequim? Bem, eu não lembro, mas o Luciano disse que é Pequim, vamos lá, Pequim. A Rede Globo, o canal aberto, transmitia todas as provas de ginástica. Até porque era fase classificatória para chegar à final, não sei o quê, todo mundo apostando todas as fichas que aquelas duas mulheres iriam ganhar a medalha de ouro e prata, ou prata e ouro. E a Vênus Platinada percebeu que antes de começarem as apresentações, as atletas iam lá, obrigatoriamente, todas elas iam, mas as brasileiras, quando chegavam lá no cantinho do tatame, elas falavam alguma coisa. Vocês sabem que a Rede Globo de televisão contrata leitor de pessoas que leem lábios para saber o que o jogador de futebol está conversando com o juiz. Imagina para saber o que a atleta dizia, e todas as atletas diziam exatamente a mesma coisa. Há uma expressão em latim que, traduzindo para o português, é vi e venci. Vocês conhecem já. As mulheres, aquelas mulheres da ginástica olímpica brasileira, elas falavam uma paráfrase dessa expressão em latim. Era, aspas, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E aí, gente, vamos lá. Você diz, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. A síntese do que você está dizendo é, eu acredito em mim,
E se você acredita em você, você sabe que você pode. E que sim, você é capaz, muito capaz de conseguir aquilo que você se propôs a fazer. Ou no caso daquelas mulheres, aquilo que elas treinaram demais para fazer. Então comecem dizendo para vocês: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Ou como diria Sandro Sidney, tentar não, eu vou vencer. Show de bola, Monique. Só tem um pequeno detalhe. A pergunta: quando é o cronograma que você... Essas 5 perguntas, pessoas, vocês obrigatoriamente terão que responder, formular e responder, em qualquer projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa que vocês vão elaborar, por exemplo, para o TCC de vocês, obrigatoriamente vocês vão ter TCC1, que é a elaboração do projeto de pesquisa. E para vocês se matricularem depois em TCC2, o projeto de pesquisa tem que ter sido aprovado. Para o projeto de pesquisa ser aprovado, ele tem que responder muito claramente essas 5 perguntas. Na 5ª e última pergunta, você vai fazer um quadro, uma tabela, o cronograma das atividades que você vai desenvolver, como você vai desenvolver. O tempo que você vai levar para a separação de texto, de texto de referências bibliográficas e documentais, para a leitura, para o estudo, para o diálogo com a pessoa que está lhe orientando, para tirar dúvidas, para a análise do que você está escrevendo até agora, as reuniões de orientação, o depósito da primeira versão, a correção da versão, para o depósito da versão definitiva. Então, tudo isso tem que estar no cronograma. O cronograma, ele é a única das 5 perguntas que não obrigatoriamente tem que estar respondida no resultado final da pesquisa, na sua produção textual. Gestão de projetos 5W2A. O que é isso que eu não sei? Eu confesso total ignorância. 5W2H. Professor, bom dia. Desculpa incomodar Bom isso. dia, Jefferson. Fala. Desculpa incomodar aí a sua linha de raciocínio. Eu conhecia como a gestão de projetos, né, o 5W2H, que está dentro também dessa gestão de projetos acadêmicos, que seria, na verdade, é uma redução, né, de algumas palavras em inglês. O 5W significa o que, né, por quê, onde, quando e quem, né, quem vai ser meu objeto de pesquisa, que eu preciso definir também, né, qual vai ser meu público-alvo que eu vou estar pesquisando, enfim, além do recorte temporal e o recorte dos artigos, como bem Monique falou, eu preciso também definir quem vai ser o meu objeto de pesquisa, né? Ou o que vai ser o meu objeto de pesquisa. E esses 2 Hs aí estariam ligados ao how, né? Ou seja, como e quanto isso vai ser preciso, no caso, na gestão de projetos, né? Se vai precisar, por exemplo, de algum financiamento, deslocamento, né, todas as questões que estão envolvidas aí, as questões financeiras que envolvem a gestão e a execução do projeto. Então, assim, eu conhecia mais por essa linguagem, né, dos 5Ws, 2Hs. Uhum. Valeu, Jefferson. Na minha vida, como professor universitário, na elaboração de projeto de extensão e de monitoria, o de pesquisa científica, dos projetos CNPq, como é o nome daquela porcaria, aquela siglazinha, obrigado. Iniciação científica. No iniciação científica, obrigatoriamente, a gente já tem que colocar o orçamento. Mas Isso. nos de pesquisa, nos de monitoria e extensão, a gente não precisa colocar obrigatoriamente, não. Mas eu sempre colocava, só que eu nunca tinha lido nada nesse negócio de 2Hs e 5W, não. Mas valeu, cara. Muitíssimo obrigado pela informação. Porque, na verdade, isso é uma metodologia que o pessoal meio que adota, né? 5Ws, porque vem de uma metodologia
norte-americana, enfim, da gestão de projetos. Isso é muito trabalhado na administração. Eu acredito que eles beberam dessa fonte, né, dessa questão da gestão de projetos lá da administração e acabam inserindo isso na gestão de projetos para a academia, enfim. Mas, como o senhor falou, assim, quando a gente está definindo um projeto de pesquisa, digamos assim, de um nível mais acadêmico, né, para o mestrado e tal, eu acredito que, mestrado, doutorado, poucas vezes a gente precisa utilizar o how much, né, que é o quanto aquilo vai me custar. Geralmente é mais uma questão do cronograma, esse quanto vai custar está muito mais ligado à gestão do tempo, né? Então, assim, em que momento eu vou fazer uma revisão bibliográfica, em que momento eu vou para o campo, quanto tempo eu vou utilizar, né, fazendo a coleta de dados, análise de dados, tabulação, enfim, que é mais essa questão da gestão do tempo, muito menos monetário, muito mais subjetivo, né, dessa questão da gestão do tempo. Show, cara. Muito obrigado. Adorei. Vamos trabalhar com isso em direito também, né? Mas vamos lá. Né? Voltemos. Muitíssimo obrigado, Jefferson. 5W2H. Eu pensei que era o horário de aula. Os horários da UFPB agora é quase isso. Mas vamos chegar voltando para cá. Então, o que? Qual é o problema? O porquê? A justificativa da pesquisa. Então, vamos imaginar, pessoas, que Cecília, por Deus, decidiu escrever um artigo. Ela vai participar de um congresso sobre o direito de famílias e Cecília decidiu escrever um artigo sobre a possibilidade jurídica de adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Alguém tem alguma dúvida dessa possibilidade jurídica? Não. Todo mundo sabe que isso é possível? Sabe. E o que raios Cecília vai trazer de novidade nessa pesquisa dela? Porque eu vou perder meu tempo lendo um artigo que eu já li mais de 500 sobre este tema. O que a Cecília vai trazer de novo? A expressão que eu aprendi é mais do mesmo ou há alguma novidade? Há um olhar diferenciado? Eu sou avaliador de artigos do Comped e quando eu fui pela primeira vez, lá em 2014, eu fui avaliar artigo para a Comped. Aí o grupo, lá nas conversas do grupo, tinha um cidadão que eu já conhecia há alguns anos, é amigo meu até hoje, que foi quem me deu boas-vindas, que me adicionou no grupo lá, etc. Naquela época era um grupo de e-mail, hoje em dia é grupo de WhatsApp. E aí começaram a debater, vai o próximo Comped, não sei o que, coisa e tal. Aí alguém falou, vamos apostar que vai ter artigo sobre não sei o quê. Aí alguém disse, vai ser mais do mesmo. Eu confesso a vocês que eu não conhecia o significado daquela expressão na questão de artigos científicos. O que porra é mais do mesmo? Aí eu fui perguntar a esse meu amigo, Alexandre, cara, me diz aí, o cabinho a mim falou em mais, eu fui mandar um e-mail para ele. O que porra é mais do mesmo que eu não sei? Eu sou novo nessa coisa. Aí ele faz, é quando é um artigo que não tem nenhuma novidade, que só reproduz o que já foi dito em 500 outros artigos. Ou então faz uma análise de uma decisão judicial que confirma o que a pessoa está querendo que confirme. É mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. A gente só vai perder tempo lendo, porque a gente vai ter que ler para reprovar. A gente vai ter que ler. Então, na hora que Cecília vai escrever o artigo dela sobre a possibilidade jurídica da adoção de casais, da adoção de crianças por casais do mesmo sexo, a primeira reação de quem vai ler o artigo da Cecília, o título do projeto de pesquisa de Cecília é, de novo, mais um texto sobre isso. Mas na justificativa do para quê, na indicação dos objetivos, o geral e os específicos,
Cecília vai me mostrar que o que ela vai produzir é diferente do que foi produzido até agora. Eu não sei se vocês lembram ou tomaram conhecimento, já que a maioria ainda era muito jovem na época, o time de futebol de São Paulo tinha um jogador chamado Richarlison, que não é o Richarlison que hoje joga futebol e daqui a pouco é convocado para a seleção. É um outro. E esse Richarlison, o presidente do Palmeiras, chamou de viado. Esse cara entrou com ação civil de indenização. Porque, segundo ele, havia uma ofensa à moral dele ser chamado de viado. O juiz que julgou o caso era um zilhão de vezes muito mais homofóbico do que o presidente do Palmeiras. O juiz esculhambou. Obviamente, negou o provimento total à inicial. Sobre aquela decisão judicial, aquela sentença, eu li 3 artigos. Um dos artigos que eu li não tinha nada a ver com direito. Era um artigo feito por uma estudante de letras, língua portuguesa, onde ela fazia uma análise do discurso, uma análise da linguagem, das palavras utilizadas pelo juiz ao prolatar a sentença. Fantástico. Eu digo, porra, eu já li 2 artigos na perspectiva do direito. Um com recorte específico em direitos humanos, e o outro que é um recorte dos direitos humanos, que o Roger Halpe Rios tem um livro que tem este título, O Direito à Antidiscriminação. Então, a pessoa faz uma leitura da sentença à luz de O Direito à Antidiscriminação de Roger Halpe Rios. Então, faziam análises jurídicas da decisão judicial. 2 artigos muito interessantes. Mas aquele terceiro artigo, pessoas, como não era do direito, foi o que eu mais gostei, porque eu nunca na minha vida, no direito, eu pensei em fazer uma análise de discurso naquela perspectiva. Da linguística ou da linguagem. As palavras que o MM selecionou para utilizar na decisão dele. Porra, o cara era muito mais arrogante, muito mais preconceituoso, muito mais homofóbico do que eu poderia imaginar numa leitura jurídica da sentença dele. Mesmo que numa leitura jurídica na perspectiva dos direitos humanos ou do direito à antidiscriminação. Então, era mais do mesmo? Não, não era. Era o terceiro artigo que ia analisar a mesma decisão judicial? Era. Mas, primeiro, a perspectiva da leitura e da análise da decisão judicial era outra, não era jurídica. 2, os objetivos, o geral e o específico, e os específicos, eram totalmente distintos dos objetivos dos 2 outros artigos. Fantástico. Professor, Então, tem uma travadinha no final da sua fala. Não entendi. Fantástico. Então, é o diferencial. A sua justificativa, a identidade que você tem com o tema, o que você já produziu, o que você pesquisa e pesquisou sobre o tema. Ou há alguns anos, porra, tem tempo, eu orientei um TCC, que era um estudo de caso, no singular. Aquela mulher que estava concluindo o curso de Direito foi fazer uma análise jurídica de um processo administrativo disciplinar.
minha formação originária em Direito, meu mestrado, meu concurso para professor da UFPB, minha monitoria antes de me formar, é óbvio, era tudo em Direito Administrativo. Eu sou apaixonado por Direito Administrativo. Mas eu sempre fui movido pelos direitos humanos, e quando foi na hora de eu dizer eu tenho que optar, obviamente eu optei pelos direitos humanos. Então a gente foi fazer uma análise jurídica à luz do direito administrativo, claro, daquele processo administrativo disciplinar. A motivação daquela mulher, ela era servidora pública, e aquele PAD foi instaurado contra ela. Só que quando ela se defendeu do PAD, ela não era estudante de direito. E o que motivou a ela fazer na época da UFPB foi exatamente a condenação que ela sofreu naquele processo administrativo disciplinar. E a gente conversando, né, e ela fazia, Zé, eu dizia ao meu advogado, você tem que fazer alguma coisa. E ele me dizia que não podia fazer nada. Eu ficava triste e eu ficava com raiva, mas eu ficava mais triste do que com raiva dele, quando ele me dizia isso. Hoje eu não fico triste com raiva, não fico com ódio, porque eu sei que ele poderia ter feito alguma coisa e ele não fez. Então, o que motivou Maria Lúcia a fazer aquele projeto de pesquisa, a fazer aquela pesquisa, a produzir aquele TCC, foram razões de ordem absolutamente pessoal. Isso tem validade? Tem. É irrelevante. Você pode fazer estudo de casos. A Flávia Pelvezan, nesse texto, por exemplo, ela faz estudo de casos. Você pode fazer estudo de um caso. De um processo, por exemplo. Uma decisão. Então, show de bola. Vamos lá. Eu defini e o meu olhar, os motivos que me levam a olhar para aquele objeto, a definir aquele objeto e a formular aquele problema a partir do objeto definido, eu tenho uma diferença, o objeto da pesquisa e o objeto de pesquisa. Há uma diferença imensa entre um e outro, vocês sabem disso. Tá? Mas é o olhar que vai determinar se você vai produzir mais do mesmo ou se o que você vai produzir chama a atenção, vai ter algum destaque. Vai valer a pena alguém tirar da prateleira e ler. Né? E aí, quando Flávia Pelvezan começa o texto dela de uma forma não comum, não corriqueira, no direito, cara, eu particularmente, a primeira vez que na minha vida que eu li esse texto, eu disse uma coisa que eu não poderia dizer agora, que eu não vou dizer agora, né? Mas, porra, eu nunca na minha vida tinha lido um texto do direito de alguém que é doutora em direito, que escreve sobre o direito, e começava com perguntas. Foi o primeiro texto da minha vida que eu li em direito, que eu li que começava com perguntas. Depois eu encontrei vários outros. A gente vai trabalhar com um outro depois também, vou falar nisso. Mas a questão da análise da perspectiva metodológica da produção científica da Flávia Pelvezan Iniciativa. Professor, só acrescentando, inclusive ela desconstrói também aquele paradigma de que, como bem falou a Monique, o objetivo geral e os específicos, eles precisam estar com verbos no infinitivo, né? Então ela traz, ao invés de ela trazer apenas uma questão norteadora, ela transforma os objetivos específicos em várias questões norteadoras, né? Então, bem interessante, porque quando a gente vai ver, geralmente, via de regra, tem lá uma questão norteadora, que é bem semelhante ao objetivo geral, e os objetivos específicos como os meios para alcançar o objetivo geral, e geralmente
utilizando, via de regra, utilizando verbos no infinitivo, tanto objetivo geral como os específicos. Obrigatoriamente utilizando o verbo no infinitivo. Exato, e ela desconstrói isso também, porque ela traz Não, mas os objetivos. Jefferson, desculpa. Sem Conclui. problema. Não, conclui, cara. Depois eu falo. Não, então, eu achei interessante por conta disso, né? Porque quando eu comecei a ler o texto, né, e acrescentando a fala de Monique, eu fiquei meio, mas será que isso são as questões norteadoras? E depois ela vai apresentar os objetivos específicos, mas não, esses são os objetivos específicos, e ela transforma assim nessa chuva de questionamentos para a partir de então ela começar a discorrer sobre o texto. Muito interessante. Mas aí, gente, vamos lá. Prestem atenção numa coisa. Na perspectiva da Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu sei, é um saco. Né? Mas a produção só vai ser científica se observar a BNT. Neste país, pelo menos, claro, e a associação é brasileira, então é no Brasil que você tem que fazer isso. Na hora que eu elaboro um projeto de pesquisa, não é na hora da pesquisa. Preste atenção. É na hora que eu elaboro o projeto. Os objetivos, o geral e os específicos, obrigatoriamente tem que iniciar com o verbo no infinitivo. Na hora que eu redijo, que eu produzo cientificamente, né, na hora que sai o resultado daquele projeto de pesquisa, aí eu posso usar tempo verbal. Tá? Não tem nenhum problema. Mas no projeto de pesquisa, obrigatoriamente, até que a BNT decida mudar, mas obrigatoriamente eu tenho que usar o verbo. Mas vamos. Eu já fui professor 4 anos da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica e por eu tanto fazer esse diálogo, porque isso tem sinceridade. A minha filha, como filho, são 2 pessoas que eu mais falei, que eu mais busquei incentivar na iniciação científica. Então, o Pedro, quando estava no primeiro dos cursos dele, Pedro participava de eventos científicos, apresentava artigos. Pedro, inclusive, nunca fez. Pedro faz um evento no Brasil. Daniel, só um minutinho que eu passo. A Ana, eu vivia chamando, filha, vamos escrever juntas, nós 2. Mas eu amo quando isso acontece. Aham, sim, senhora. Vamos lá, desculpem. E o Michele distraindo a atenção. A Ana terminou que ela fazia, pai, eu não tenho tempo. Depois que a Ana terminou a graduação, o único lugar do Brasil, aliás, o lugar do Brasil que tinha pós-graduação, a melhor pós-graduação na área dela, marketing, era Porto Alegre. A Ana vai embora para Porto Alegre. E quando, no fim, obrigatoriamente, ela tem que fazer a dissertação dela, e ela, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Eu não sei. A dissertação não, a monografia, a especialização. E Ana não passou na seleção do mestrado, porque entre os critérios de pontuação estava exatamente a produção textual dela. Ela não tinha que usar, por exemplo.
Ela só tinha 2 artiguinhos escritos na vida, além da monografia de final de curso. E a banca examinadora da monografia de final de curso de especialização da minha filha foi quem mais a incentivou a fazer a seleção do mestrado naquela instituição, lá em Poa. E uma das mulheres, é interessante é que as 2 professoras, então 2 professoras e um professor não, as 2 professoras ficaram, aspas, brigando, disputando quem seria a orientadora de Ana. Mas ela não passou, porque ela não tinha títulos para passar. Outras pessoas têm muito mais que ela e, consequentemente, fizeram mais pontos que ela e ela ficou, né, classificada, aliás, aprovada, mas não classificada. Então, gostei, né? Não menti. Não sei por que isso. Então, é uma das razões que eu digo para vocês, embora vocês não sejam minhas filhas, não sejam meus filhos, existam, produzam. Fala, Daniel, cara. Professor, o senhor vai retomar a discussão do texto na próxima aula? Sim, nós vamos discutir esse texto em pelo menos 4 aulas, 4 encontros. Ah, tudo bem, então, porque vamos eu tenho debater, uma... vamos procurar esmiuçar o mais detalhadamente esse texto. Tá certo, obrigado. Tá? Então, pessoas, muito obrigado pelas companhias de vocês. Segunda-feira, na universidade, eu sou professor da UEPB também, a UEPB vai ter aulas durante o carnaval, já que não vai ter carnaval e houve o decreto do governador do estado acabando com ponto facultativo. Já não é feriado, na Paraíba foi carnaval, não tem feriado mesmo, era ponto facultativo. Então, como não vai ter o ponto facultativo, nós teremos aulas. Eu pergunto, vocês sabem dizer se na Federal nós teremos aulas também a semana que vem? Grave? Por que grave, Roberto? Professor, Me parece que na terça não tem aula, não.